Estamos aqui para falar de Ragnarok, série da Netflix, lá da Noruega, os países nórdicos, gelados, com a pegada mística, né, do que eles sabem falar. Percy Jackson da Netflix. Vamos sim adentrar na treta. Na treta. Muito bem, Zé. Tudo bem, Robson. O que você pode me falar de Ragnarok, essa série aí? 6 capítulos, um jogo rápido, um colegial, uma malhação com poderes, né? Malhação mutantes, poderes, né? Malhação. Uma pessoa como eu, que sou apaixonado por Percy Jackson, é muito difícil alguma coisa que envolva mitologia, pra mim, ser melhor do que o que o Rick Riordan fez. E principalmente quando envolve esses paranauê que tem no nosso mundo e tem a ver com Deus. Quando começou então que ele falou que ele era disléxico, eu falei, olha rapaz, Percy Jackson também. Olha que conveniente. Se tivesse transtorno déficit de atenção, podia fazer crossover. Mas assim, eu falei brincando aqui na abertura de Malhação e tal. Mas sabe que eu até gostei da série. Eu achei legal o início, principalmente a pegada. Tu não gosta de Malhação? Essa questão, né? Essa pegada de misturar. E é bem o pé do que eles sabem, da cultura deles. Então as pessoas lá na Noruega fazendo coisas que eles passaram a vida inteira ouvindo, o misticismo da região deles, a questão geográfica, da condição de mundo, do velho mundo, enfim. É o chão daqueles caras, é o que eles podem contar. Gostei bastante do elenco, gostei da encenação, gostei dos personagens, mas... O personagem que eu mais gostei morreu no primeiro capítulo. Exatamente. Eu falei, nossa, eu vou gostar muito dessa guria aqui. Essa guria é massa, né? Daí... Foi. E foi surpreendente até, porque é aquela coisa, tu te depara com uma produção que tu não tá acostumado. A gente tá muito acostumado com as questões de Hollywood, América do Norte, alguma coisa aqui mais perto da América Latina e tal. Então vem uma coisa lá da Noruega, a gente já começa a assistir, a gente tem essa coisa latente na nossa veia, porque muita coisa vem lá do Thor, muita coisa mitologia nórdica, a gente já acompanha em RPG, enfim. A gente tem um pouco intrínseco na nossa criação nerd esses meandros, assim, todos, Uma coisa, né, que eu acho, se você, assim como eu, gosta de acompanhar a maioria das séries na linguagem que elas foram feitas, né? Você tá muito acostumado a ver séries em inglês ou inglês. Então, quando tu abre, principalmente a tua cabeça, por exemplo, quando tu olha Dark, que ela é em alemão, e tu olha em alemão, ou aquela outra lá, se não me engano, é o Bosque, alguma coisa assim, que ela é em italiano ou francês, eu não me lembro agora. Mas, e essa em norueguês, isso te abre um leque diferente pra tu conhecer, nem que seja só escutando, mas tu acaba tendo contato com uma outra linguagem, tu acaba tendo contato com uma outra cultura, e Ragnarok vem bem nisso, porque eles vivem tudo ali em volta do gelo, tanto que ela bate muito que a geleira tá derretendo e tal. E a gente aqui, a gente nunca viu gelo desse tanto, então pra gente isso é indiferente, mas pra eles lá não, eles convivem com gelo, então eu acho uma série... Qualquer série que seja fora... Não tô criticando série americana, porque eu olho série americana pra caralho. Mas eu tô dizendo que qualquer série que saia um pouco desse eixo, ela agrega muito pro nosso conhecimento, principalmente quando tu tenta entender, se colocar no lugar, e tu consegue pegar um pouco de... ver a linguagem, tudo isso é muito bom, se manter o cérebro ativo. Existe um ditado muito importante que a gente repete várias vezes, e você já deve ter escutado em algum momento da sua vida, que é a cabeça pensa onde os pés pisam, né? Então, se a gente está aqui geograficamente localizado no Rio Grande do Sul, a gente fala das nossas convivências, a gente toma chimarrão, lá em São Paulo não se toma chimarrão, enfim, lá no Nordeste tem outros costumes. É a mesma coisa aqui. A gente tem uma visão muito norte-americana do cinema, da indústria do audiovisual, e aqui a gente tem um pouco de quebra, apesar de que a gente tem uma série muito dinâmica, muito... focada e até que provavelmente as pessoas que criaram ela, sim, também beberam nessas fontes que a gente bebe até hoje. Sim. Mas enfim, a série ela é interessante, ela é rápida, ela começa muito bem, como eu te falei, os atores são muito bacanas, a gente tem um protagonista ali naquela recriação do Thor, que ele tem esse problema de dislexia, que ele encaixa muito bem, ele consegue fazer uma cara de raiva, ele consegue fazer uma cara de confuso, ele consegue dar uma amplitude para o personagem em várias formas, assim. E por isso que eu comecei gostei bastante, e isso me surpreendeu no primeiro episódio, logo quando a gente tem a morte da amiga dele, da Isolde. E, puxa vida, o que vai acontecer agora? Só que ali do quarto, do quinto em diante, ali do terceiro em diante, ele meio que se perde, porque
poderia ter trabalhado mais um pouco do que estava acontecendo ali, Claro, a gente pode ser que tenha uma segunda temporada, pode ser que venham mais coisas. Mas mesmo assim... Mas os vilões faltou trabalhar, né? A gente sabe ali que eles eram também a metáfora dos gigantes contra os deuses, mas a gente não sabe o que eles pensam, a gente não sabe mais ou menos. Até porque... 9, 10 episódios, que é uma média mais ou menos que a Netflix está trazendo das séries, eu já acho pouco para séries, mas mesmo assim, em 9, 10 episódios consegue contar uma história. É que tudo depende. Tudo depende de como tu conta. Porque a gente reclama quando tem 13, a gente reclama quando tem 10, agora a gente está reclamando quando tem 6. Mas a gente viu que a gente tem que reclamar de quem está fazendo, então, não é da quantidade. Tudo depende. Porque se tivesse 3 episódios a mais, a gente conseguiria entender um pouco mais, e quem sabe, como tu falou, aquela parte lá dos Jutu, que são a família lá, a gente conseguiria entender um pouco mais, então... E como o Robson falou que ele gostou, eu comecei sinceramente falando assim, olha, eu tô vendo um filme do Percy Jackson que foi bem pensado. Só que daí quando eles gringolaram pro outro lado, que não é a mesma pegada do Percy Jackson, que eles são os filhos, a série, pra mim, eu comecei a analisar ela de uma outra forma e ela realmente foi... Ela é uma boa série, não é uma, nossa senhora, eu vou ficar criando teoria igual Ela é legal, porque dá pra maratonar no fim de semana, você vê despreocupado, você não tem aquela preocupação em saber muito o que tá acontecendo, porque as coisas vão fluindo, O porém é que os vilões, que normalmente são uma parte importante, eles não foram assim super desmembrados. Tanto que a gente tem no primeiro episódio o Bonitão, que ele debocha lá do aluno novo, do Thor, lá que faz o Thor, tá, o Magni, né? E aí a gente vê, nossa, esse é o estereótipo do cara que é um... Bully. Ele é um Só idiota. faltou o casaco do time nele. E aí ele tá fazendo com as minorias e tal. Aí, mas no meio pra frente ele quer ser bonzinho, mas não tem uma explicação do porquê. Porque ele se envolveu com a menina. Até a menina, que é o par romântico ali deles, ela uma hora, tu entende que ela tá mais inclinada ao Magni do que a ele. Mas que quando as coisas vão acontecer, ela vai pro outro lado. Então, alguma coisa ali não conectou bem, eles não conseguiram trabalhar tão bem, não contaram a história deles do ponto A ao ponto B de uma forma conexa que a gente comprasse o que estava acontecendo ali. E isso tira um pouco a gente, né, da série. E uma coisa que eu dei graças a Odin, vamos aproveitar e o Tudum. Que foi que eles não se aprofundaram muito em mitologia nórdica, porque pra mim mitologia nórdica é de longe uma das mitologias mais complicadas que tem. Mas eles podem, porque como eu falei, é a área deles, né? Sim, obviamente. Mas eles conseguem falar aqueles termos que pra gente é um pouco difícil. Aliás, a gente normalmente quando consome esse tipo de mitologia nunca vem da fonte que é geograficamente realizada, da fonte firme mesmo. A gente sempre bebe ali um pouco do Thor, né? A gente não tem um autor norueguês, não lembro agora de cabeça também. Deve ter, mas a gente não chegou até aqui. Quando a gente, num rápido exercício de pensar, a gente não lembra, né? E ali não, ali a construção toda é deles, as pessoas que desde criança conviveram com essas histórias, os avós contavam, então é a área deles, é a praia deles, né? Então eles têm cacife para fazer. A metáfora ali às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Algumas cenas desnecessárias, como uma direção de escola convidar 2 alunos para ir lá no jantar na casa deles, né? E eles têm aqueles movimentos de dança que também são desnecessários, não precisa. O próprio irmão do Magni, que uma hora tu acha que é super irmão dele, outra hora ele é... Uma hora ele é um pau no cu, outra hora ele é um irmão legal, ele volta a ser um pau no cu de novo. E aí no final ele tem uma certa redenção ali, ele dá um tapa de luvas, né? Mas também... O legal é que eles fazem essa mescla, assim, de uma escola bem plural, né, com personagens bem diferentes. A gente tem uma história que toca na questão da ecologia, né, que muita gente ainda fala nos dias de hoje que as coisas da ecologia são extremistas demais, são trabalhadas com exagero. Época que cara, é complicado. As pessoas voltaram a acreditar que a Terra é plana, então as pessoas não acreditarem em aquecimento global, eu não me surpreendo mais. Não, e que as indústrias fazem mal para o meio ambiente. Chegam pessoas a dizer que não, isso não vai acontecer, isso é exagero. No final das contas, Ragnarok é um bom passatempo, é um bom entretenimento, uma série legal, provavelmente vai ter uma segunda temporada, mas também ali no embate final faltou trabalhar bem. Eu fiquei pensando assim, está faltando eles cozinharem um grande evento da escola, ou que vai reunir todo mundo, toda a cidade, para que a gente tenha o grande confronto final. Eu fiquei pensando isso... O nome da série é Ragnarok, eu tava esperando... o fim do mundo, né? E aí eu fiquei pensando,
eles não estão construindo isso, não setaram em nenhum momento essa história, né? E aí no final, no último episódio, eles criam um evento lá nacional e a gente fica, mas isso aí não falaram antes, né? Enfim. Eu tava esperando no mínimo igual foi em Avengers lá que levantou, foi Sokovia que eles levantaram? Sokovia. No mínimo, porque né, pô, o nome da série é Ragnarok, tu vê que aí, caralho, vai rolar o fim do mundo, apocalipse nórdico, todo mundo conhece. Mas não... Não rolou. Mas é isso, Zé. O Ragnarok pode vir numa segunda temporada porque eles deram a deixa, eles introduziram muita coisa. Ragnarok agora vai ser o nome da segunda temporada. Ragnarok Agora vai. No fim do mundo, né? Aqueles subtítulos bizarros que eles colocam. Mas enfim, vale a pena e a minha nota aqui é uma nota 3. Vou dar uma nota 3. Tô com o Robson, 3. 3 para Ragnarok. E não esqueça de assinar o canal, acionar o sininho, curtir a Vigília nas redes sociais, dar uma olhadinha no nosso apoia-se, apoia.se/vigilianerd. E é isso. A vigília não para.